A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado, uma boa noite para você. Sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Aqui que vos fala é seu irmão Cristo, irmão Evangelista Misael, e hoje trago aqui mais uma pré-aula, da Escola Bíblica Dominical sobre o livro de Ruth, tá? A lição de número 2. Estamos no terceiro trimestre, relembrando os irmãos, e o tema desse terceiro trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Amém? Na aula anterior, nós falamos um belo resumo sobre o livro de Ruth, o livro de Esté, destacando as suas características, as suas habilidades, a sua simpatia e a sua fé. Amém? Vimos que Ruth e Esté tiveram suas infâncias, tiveram suas vidas sofridas. Esté, sua infância sofrida, mas mesmo assim Deus as abençoou. Amém? Não olhou pelas adversidades, não olhou pelas circunstâncias que estavam ao seu redor e acreditaram no Senhor e foram bem-aventuradas. Amém? E na lição de número 2, vamos agora estar falando sobre o livro de Ruth. Amém? A lição foi muito bem dividida e vamos estar começando primeiro a falar sobre o livro de Ruth. Por questão, acompanhando sobre a temática da Bíblia. Amém? Irmãos, nessa lição de número 2, eu quero ser muito breve, A outra pré-aula foi um pouquinho longa, Mas eu quero estar aqui falando pontos principais dessa lição. Mas antes disso, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Irmãos, a sua inscrição é muito importante para que você venha nos ajudar, a divulgar a palavra do Senhor até que Ele venha. Você curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo, você vai estar, ajudando, e dando um alarme para o YouTube e através da sua curtida, do seu comentário, da sua inscrição, você vai estar dando, uma motivação para o YouTube estar divulgando o canal Atos 2. E divulgando o canal Atos 2, as pessoas vão ouvir palavras de Deus, amém? Porque aqui a minha forma é simples de falar, mas a palavra de Deus é poderosa, amém? Eu quero também estar pedindo para os irmãos perdão. Eu cheguei agora do serviço e eu fiz questão de gravar essa pré-aula, amém? Então, se você ouvir algum barulho de carro, de moto, de ônibus, ou até mesmo um som, é 1h da manhã, meia-noite e 10, o povo está ouvindo o som, numa altura alta, Se fosse igreja, já estava chamando a polícia, Mas isso não vai falar questão nossa aqui, amém? Também eu quero falar para os irmãos, eu queria colocar aqui umas fotos, um slides aqui para os irmãos, mostrar direitinho, mas isso requer muito tempo e eu não tenho tempo, meus irmãos, minha vida é muito corrida, amém? O tempo que eu tenho aqui, eu estou aqui gravando, amém? Então, creio sim que no próximas videoaulas vamos estar editando, vamos estar aqui fazendo, trazendo uma comunicação visual, porque isso é muito importante, amém? A lição de número 2 vai ser ministrada dia 14 de junho, domingo agora, vamos estar falando sobre o livro de Ruth, tá bom? A leitura bíblica em classe é em Ruth capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 5, Temos aqui o textual da lição, que tem um tema: e sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo um homem de Belém do Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo de número 1. Amém? A nossa verdade prática diz: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer o quê? Fiel, confiando na providência divina. Amém?
A palavra-chave da nossa lição é providência, amém? Essa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vamos estar falando a organização do livro, tá? E o segundo tópico vamos estar falando sobre o contexto histórico. E o tópico de número 3 vamos estar falando sobre o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Amém? Até aqui então, estamos todos, entendidos, amém? A palavra-chave da lição é providência, amém? O que me chama a atenção nessa verdade prática, que o nosso comentarista, pastor Silas, ele falou assim, servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Irmãos, eu quero frisar nessa verdade prática em rápidos minutos. Porque hoje muitas pessoas que aceitam Jesus, que falam que vai servir a Deus, acaba se decepcionando, com Cristo, entre aspas, Porque servir a Deus não nos isenta de crises. Por quê? Irmãos, estamos aqui como seres humanos e não é por causa que a gente serve a Deus, mas a gente não estamos separados de sofrer, separados de sofrer doenças, até mesmo e a morte, porque somos humanos, Mas além disso, temos alguém, um inimigo nossas almas, que faz de tudo para nos retroceder, tá? Então, nesse princípio, que servir a Deus não nos isenta de passarmos por crises, tá? O que me chama a atenção, que quando vem a crise, muitos não permanecem fiel com o Senhor, E a gente não acaba confiando na providência divina. O que me chama a atenção é que hoje temos pessoas que pregam a palavra, que apresentam o evangelho, que você vai ser bem-sucedido, que você vai ser vitorioso, que você vai ter casa, vai ter carro. É bênção de Deus. Mas, servir a Deus não é só isso. Amém? Quando nós servimos a Deus, nós estamos negando a nós mesmos. E quando a gente nega a nós mesmos, a gente começa a sofrer o quê? Desejo carnais, desejo da minha vontade. Amém? O inimigo faz de tudo para nós passarmos por crises. Nessa lição, vamos falar rapidamente sobre o livro de Juízes. Como o povo passou, aperto. Amém? Também vamos estar falando por que eles passaram fomes. Esse assunto para o tópico de número 2, amém? Então, meu irmão, o segredo é permanecer fiel. O que tem de hoje de homens e mulheres que servam a Deus, quando vem a luta, a primeira coisa que faz é abandonar o barco. Irmãos, não abandone o barco, continue firme, seja fiel. Deus, Jesus Cristo, não quis da gente que a gente fosse perfeitos, porque a gente não é, mas fiel, ou seja, sermos verdadeiro, amém? Quando nós somos fiéis, nós estamos abrindo a porta da providência de Deus na nossa vida. Por isso que você ainda não recebeu a sua bênção, por isso que você não recebeu a provisão de Deus, porque você não está sendo fiel, amém? Então é um belo resumo aqui, amém? Eu li aqui no textuário, e o textuário falou de um homem de Belém de Judá, saiu para peregrinar nos campos de Moabe. Por que ele saiu para peregrinar nos campos de Moabe? Porque a sua terra, Porque na sua terra de Belém, de Judá, estava com fome, ou seja, não tinha nada para se alimentar. Era escassez, não tinha comida, então era uma escassez, estava um deserto, estava uma miséria. E quem era esse homem? No versículo 2, na nossa leitura bíblica em classe, vamos saber quem é esse homem. Ruth capítulo 1, versículo 2. Era o nome desse homem Elimeleque. O nome de sua mulher era Noemi. Amém? Então, Elimeleque e Noemi.
certo? E os nomes de seus dois filhos Malão e Quilião, Eufrates de Belém de Judá, e vieram ao campos de Moabe e ficaram ali. Então, quem era esse homem? Era Elimeleque, e sua mulher era Noemi, tá bom? E os seus dois filhos, Malão e Quilion. Tudo bem? E a Bíblia fala aqui, ó, e no 3, que Elimeleque morreu, Maria de fala de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos. Amém? E também eles, né, nós falamos na lição passada, que eles tomaram para si mulheres moabitas, tá bom? E era o nome de uma órfã e o nome da outra era Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. 5. E morreram também ambos, Malão e Quilião, ficando assim esta mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Amém? Então eles fugiram de uma terra onde que estava escassez de comida, escassez de água, uma miséria. Foi para outra terra e ali perdeu Noemi, o seu marido e os seus dois filhos, e ficou ela sozinha com as suas duas noras. Amém? É muito importante isso para a gente sabermos o que vamos estar falando aqui nesta noite. Amém? A introdução da lição. O livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem, fonte de inspiração para os judeus e cristãos ao longo dos séculos. O livro narra uma história de amizade, amor e redenção, uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir os seus desígnios eternos. Ele transforma tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta o Jeová Jiré, o Deus que prove. Amém? Maravilha. Então, o tópico de número 1, vamos estar falando a organização do livro, tá? E nesse tópico de número 1, ele é dividido em 3 partes. Ponto 1, na Bíblia hebraica, né? Na Bíblia cristã, e no 3, autoria e data. Amém? Então vamos estar aqui fazendo a organização do livro na Bíblia hebraica. Amém? Vou estar falando aqui a organização do livro, né, na Bíblia hebraica no Antigo Testamento, né, e também na Bíblia cristã no Antigo Testamento, ok? Vamos lá. Como eu disse, eu queria fazer um acompanhamento para os irmãos, para que os irmãos venham ter mais, entender melhor, amém? Organização da Bíblia hebraica, amém? Certo. A Bíblia hebraica é distribuída em 3 pontos, amém? Importantes. Torá, ou seja, a lei. Então, a Bíblia hebraica é dividida em 3 pontos. Primeiro, Torá, a lei. E nisso há uma igualdade com a Bíblia cristã, amém? Que na Bíblia hebraica, no Torá, estão os livros Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio, amém? Então aqui há uma igualdade com a Bíblia cristã, amém? 2, Neivim, ou seja, os profetas. Aqui já começa a ter um pouco de separação, diferença entre a Bíblia hebraica com a Bíblia cristã. Mas vamos falar primeiro sobre a Bíblia hebraica. Neivim, ou seja, os profetas, né? Os profetas. E aqui, nesses profetas, são divididos em 2 grupos, anteriores e posteriores. Anteriores, aqui na Bíblia hebraica aparece Josué, né? Juízes e Samuel e Reis.
Profetas posteriores, ou seja, que foram depois do acontecimento. Está aqui Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Quem são esses 12? São os 12 livros dos profetas menores. Amém? Aqui eles estão tudo juntos, os profetas menores. Ponto 3, Ketuvim, ou seja, os escritos, que também ele é repartido, né, nos livros poéticos, né, livros poéticos e também como livros históricos. Amém? Vamos lá, Ketuvim, livros poéticos, Salmos, Provérbios, Jó, né? São, né? Os 5 são esses. Agora vem os 5 rolos, né? Que eu esqueci de dizer. Os 5 rolos que está aqui na lição, que é o Megilote, né? Que está aqui, Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, como você queira chamar, Ruth, o livro que nós estamos estudando aqui nessa lição, Lamentações, Esther e Eclesiastes. Amém? Livros históricos, que está aqui, Daniel, Esdras e Neemias. E Crônicas. Aqui, Crônicas, ele é tudo junto. Amém? Crônicas aqui é tudo junto. Não há separação de Crônicas 1 e Crônicas 2. Amém? Então essa é a organização dos livros do Antigo Testamento na Bíblia hebraica. Amém? Glória a Deus por isso. Eu não estou esquecendo de nada. Deixa eu ver aqui. Não estou esquecendo de nada. Aqui no Neivim, né? Os profetas, está também aqui, né? Profetas anteriores, está também no livro de Reis. O livro de Reis também é um livro só na Bíblia hebraica, não há separação, primeira e segunda Reis. Amém? Então nisso nós falamos do ponto de número 1. Amém? 2. Na Bíblia cristã. Agora vamos estar falando, né? Na Bíblia cristã, a organização, como que está, né, os livros do Antigo Testamento. Aqui, ó, enquanto na Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, como eu disse, né, Pentateuco, Profetas e Escritos. O Antigo Testamento na Bíblia cristã é composto de 4 Pentateucos, poéticos, históricos e profético. Ruth está categorizado como livro histórico por seu evidente gênero narrativo, né? Mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética, empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico. O autor expor aspectos subjetivos da vida dos personagens. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. Amém? Então, o livro de Ruth está categorizado como no livro histórico na Bíblia, né, cristã. Amém? Se na Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, já na Bíblia cristã está dividido em 4, Pentateucos, poéticos, históricos e proféticos. Organização da Bíblia cristã. A lei, como disse, aqui há uma igualdade com a Bíblia hebraica, né? A lei, Pentateucos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Livros históricos. Aqui já começa a ter uma separação, né, entre os livros de Reis, primeira e segunda Reis, tá bom? Livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, tá bom? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Amém? Então esses são livros históricos. Livros poéticos, né? Ou seja, poesias. Está aqui como Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos
e também cânticos ou cantares de Salomão, conforme você queira chamar. Amém? Os profetas maiores. Os profetas maiores. Por que profetas maiores e profetas menores? Porque um foi importante, o outro não tem nada disso. Porque os profetas maiores tiveram seu ministério mais longânimo, mais longe, né? Já os profetas menores tiveram seu ministério em curto prazo. Amém? Os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profeta menor: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então essa é a organização da Bíblia cristã, né? Diferentemente da Bíblia hebraica, vimos aqui, tá bom? Então na Bíblia hebraica que nós vemos aqui, os livros de Reis, Samuel e de Crônicas, é tudo o livro só. Não tem 1 Samuel, não, é um livro de Samuel. Não tem a divisão de 1 e 2 Samuel. Reis, é um livro só, não tem 1 Reis e 2 Reis. Crônicas, é um livro só, não tem 1 Crônicas e 2, amém? Já na Bíblia cristã, a organização tem 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, amém? Então aí está, né, a organização da Bíblia hebraica e da organização na Bíblia cristã. Na Bíblia hebraica, Ruth, né, ela está como nos escritos, né, no Ketuvim, né, nos livros poéticos, ou seja, também está aqui como nos 5 rolos, tá? E na Bíblia cristã, ela está aqui no livro Históricos, amém? Agora vamos falar da data e autoria, amém? Aqui há uma certeza de quem foi o escritor, né, o autor, né, do livro de Ruth, mas há uma hipótese, né, muito forte que seja Samuel, amém? Há uma diversidade de opiniões entre os oriundos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável, né? O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribuiu a ele essa autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e a Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel, né? Ruth capítulo 4, versículo 17. Além disso, as características gerais da obra indicam que uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X antes de Cristo. Vocês entenderam? Então, segundo o Talmud, a obra milenar dos regulamentos e tradições judaicas atribuiu a ele a autoria. A ele quem? A Samuel, né? Porque Samuel eles pegaram, porque Samuel se refere a Jessé, a Davi, parece indicar contemporaneidade e familiaridade dos personagens, amém? Também aponta para Samuel as características gerais da obra que indicam que uma atmosfera própria do início do período da monarquia. Porque Samuel e o sacerdote Eli, né? O sacerdote Eli, eles foram os últimos juízes, tá? No livro de Juízes tem 12 e tem, aí já começa já no livro de Samuel, tem mais 2 que é o sacerdote Eli e o profeta Samuel, o profeta, sacerdote Samuel e também juiz Samuel, né? E depois disso vem a monarquia. Então, né, sendo assim, o livro teria, não é uma confirmação, teria sido escrito no século X a.C. Amém? Resumo do tópico número 1. Ruth está categorizado como livro histórico por causa do seu evidente gênero narrativo.
Esse foi o primeiro tópico, amém? Vamos para o segundo tópico. Nesse segundo tópico, vamos estar falando do contexto histórico, amém? Nesse segundo tópico, ele é dividido também em três sessões, tá? Ponto 1, nos tempos de Juízes, tá? Ó, não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth, certo? O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias de Juízes. Esse período dos Juízes durou mais de 3 séculos. Quanto que é um século? Vocês sabem quanto que é um século? Um século ele dura 100 anos, amém? Esse período, né, durou cerca de 3 séculos. Começou depois da morte de Josué, né, por volta de 1375 a.C. e se estendeu até o início da monarquia de Israel. Quando foi o início da monarquia de Israel? Quando Saul foi ungido a rei, amém? Com a ascensão de Saul ao trono, 1050 a.C. Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Juízes capítulo 1, versículo 7 até o 19. Uma frase que indica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Vamos ver? Misericórdia. Juízes capítulo 17, versículo 19. Juízes capítulo 17, versículo 19. Não, perdão, é Juízes capítulo 17, versículo 6. Amém? Perdão, desculpa. Juízes capítulo 7, versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Foi aí que veio, né, a rebeldia, veio a apostasia, entre o povo hebreu, entre o povo judeu, né, o povo de Deus, que cada um cuidava da sua própria vida, cada um queria servir o Deus que queria servir, cada um queria adorar a Deus de qualquer forma. E quando eu trouxe aqui no vídeo anterior do canal, o culto racional, né? O que é um culto racional? É o culto onde nós oferecemos nosso corpo, alma e espírito para Deus. Amém? E aqui nos livros de Juízes, na época dos Juízes, né? Traz que o povo estava andando nos caminhos errados, né? Estava desobedecendo a Deus. Eita povo, meus irmãos, nós cristãos somos um povo muito ingrato. Deus opera a nossa vida, Deus trabalha a nossa vida, Deus abre a porta, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. E quando vem a primeira tempestade, a gente quer abandonar o barco, nós esquecemos de Deus, nós viramos as costas para Deus, nós abandonamos Deus, nós questionamos Deus, nós somos errados, a gente quer questionar Deus, né? Misericórdia, né? Então tá aí no tempo dos Juízes, né? Não há uma data precisa para os fatos narrados de Ruth, mas a gente consegue fazer uma junção, porque Elimeleque, né? Eu estou falando certo aqui, porque Elimeleque, assim mesmo, tomou Noemi e os seus 2 filhos para ir para a terra de Moabe. Por que ele saiu da sua terra? Por quê? Por que saiu da sua terra? Saiu da sua terra porque o povo falou de Deus tornou-se um povo pagão, tornou um povo idólatra, tornou-se um povo secularismo e hedoísmo, né? Tornou caminhos que não agradavam a Deus. O que me chama a atenção que Elimeleque e Noemi indo para uma terra onde era uma terra pecaminosa, era uma terra onde ali nós aprendemos na primeira aula,
era um povo que tinha uma atração sexual, que fazia coisas que não agradavam aos olhos de Deus, mas eles permaneceram fiéis a Deus. É por isso que Deus se lembrou de Noemi, por isso que Deus se lembrou de Ruth, porque elas permaneceram fiéis. E quando eu falei, quando a gente é fiel, a porta da providência de Deus em nossa vida, ela se abre, amém? Não importa o lugar que você esteja, se você permanecer fiel, se você permanecer com a sua conduta, se você permanecer com a sua fé em Cristo, a porta da providência de Deus, ela está aberta sobre a tua vida. Eu trago aqui Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos do Senhor correm atrás daqueles que obedecem. E também no mesmo capítulo fala que aquele que desobedece a Deus, as maldições vêm até nós. Que Deus quer esse, meu Deus? Então Deus nos obriga a servir Ele? Não é isso, é escolha, né? É escolha, amém? Glória a Deus. 2. Secularismo e hedonismo e idolatria. Foram 3 pontos principais que causaram fome, fizeram o povo ser escravo, fizeram o povo ser apostatas da sua fé. Depois da morte de Josué, né, e dos demais líderes do seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que Ele havia feito ao povo hebreu, né? Porque não tendo líder, não tendo alguém que meditava. O que Deus falou para Josué? Medita no livro dessa lei, de dia e de noite. Medite. Aqui vai para você, líder, pastores, né? Se você não meditar na palavra do Senhor, se você não falar das grandes obras que Deus fez na nossa vida, e também falar da palavra do Senhor, você vai ter um povo fracassado, você vai ter um ministério fracassado. Amém? Israel cedeu ao estilo da vida pecaminosa dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. Secularismo, hedonismo sempre levaram grandes tragédias morais e espirituais. Amém? Ponto. Eu quero falar o que significa essas duas palavras. O que significa secularismo? Secularismo significa liberdade de todos os cultos. É o famoso, né? Cada um faz o que quer, né? Cada um faz o que quer. E, meus irmãos, e o povo hebreu tinha quem eles adoravam. Né? Tinha quem eles adoravam, só que eles esqueceram daquilo que Deus fez na vida dele. E isso acontece na nossa vida, né? Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, né? E nós aqui com todo comida, casa, família abençoada, nossos filhos abençoados, né? E a gente blasfemando contra o Senhor, né? Então, secularismo significa liberdade de culto. O que significa hedonismo? Significa quando buscamos mais os nossos prazeres, quando buscamos mais a nossa vontade, quando buscamos mais os meus interesses. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. O pervertido culto a Baal, né, o deus da chuva, né, e a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritual madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter. É o quê? Precisa ter caráter aprovado. Não basta você ter, misericórdia. Não basta você ter carisma, não basta você falar bonito, não basta você ter uma oratória bonita, se você não tiver um caráter aprovado. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. É nós que aprova, ou seja,
eu tenho que apresentar a Deus como obreiro aprovado, né? Misericórdia. O que tem de pastores, ministros, mulheres de Deus, que tem toda a característica de para ser um líder, mas tem um caráter reprovado e que leva o povo à decadência espiritual. Amém? 3. Opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam, saqueavam suas cidades e terras e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos, né? Então a afligida a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes não eram magistrados civis, como temos aqui nos nossos dias, amém? Não é esses juízes que tem por aí não, tá bom? Que julgam em fóruns e tribunais. Esses juízes que a Bíblia fala que Deus levantou eram libertadores, geralmente líderes militares, como Otaniel, Baraque e Gideão. 3 homens que foram muito essenciais, né, para a libertação do povo. Sem falar de Débora também, né? Glória a Deus por isso. Poderosamente usado por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-o de seus opositores. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade à nação, Deus ouviu o gemido do seu povo em seus momentos de dor e de aflição. Juízes, capítulo 2, versículo 18. Vamos estar lendo, senão vamos falar que eu não estou lendo a Bíblia Sagrada aqui na pré-aula, né? Juízes, capítulo 2, versículo 18. É muito importante, você professor, você que ministra a aula, sempre leia versículos bíblicos, para que os alunos venham a ter certeza que você está falando da Bíblia Sagrada. Amém? Juízes 2:18 diz assim, ó. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era como juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias naquele juiz. Portanto, o Senhor se compadecia deles, por seus gemidos, por causa dos que oprimiam e afligiam. Amém? Então, mesmo assim, o povo passava épocas, voltava para Deus, depois voltava a praticar, né, os seus maus caminhos. Mas Deus sempre ouvia o clamor dos remanescentes. Amém? O Senhor também Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Salmo 103, versículo 8. E também Deus, ele ouve, né, ele ouve os que a ele clamam. Isaías, capítulo 55, versículo de número 6. Vamos estar lendo aqui, Isaías capítulo 55, versículo de número 6. Uma passagem muito conhecida, ó. Aqui, ó. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto. Amém? Então esse foi o tópico de número 2. O resumo do tópico 2 diz assim: os fatos narrados em Ruth tem como contexto o maior dos dias de juízes, caracterizados pela frase: cada um fazia o que bem queria. Amém? Tópico de 3: propósito e a mensagem. Ponto 1: o centro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal é o mais evidente deles: é apresentar Davi como descendente de Judá e da tribo real da qual viria o Messias. Amém? Então esse é o principal propósito, né, do livro de Ruth: mostrar, né, a descendência de Davi, né, mostrando que fala da tribo real da qual viria o Messias. Amém? Aqui ele fala, olha que interessante. Embora Rubens fosse o primogênito de Jacó, né,
seu ato de desonra ao leito de pai, deitando-se com uma concubina, fez com que perdesse a primogenitura, a posição de liderança. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá, sendo Samuel o autor do livro de Ruth e o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha mais ainda sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita, né? A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Amém? Então, o propósito da mensagem do livro de Ruth é apresentar, né, Davi como descendente de Judá e a tribo real da qual viria o Messias. 2. Amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é amor, né, meus irmãos? Amor de quem? Amor de Deus e o seu plano de redenção da humanidade, como representantes do judeu e gentios. Respectivamente, Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede de separação. Amém? Então, Boaz e Ruth representa aqui falou a união entre o povo judeu, né, o povo hebreu, entre o povo gentil, né, porque Ruth não pertencia ao povo hebreu, já Moabe pertencia, amém? Então foi uma junção, Deus mostrando que através da linhagem de Davi e havia um Messias e veio e ia quebrar a separação, fazendo nós só de um povo, uma só nação, amém? Então a mensagem também é amor e redenção. Vamos continuar. A redenção é vista no livro no sentido literal. Tipológico, Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, o nosso Salvador. Amém? 3. Fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias de juízo. Isso é verdade. Havia remanescentes fiéis que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir o seu propósito. Jó 42, versículo 2. Né? Bem sei que tu podes, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus planos, nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados. Amém? Em um mundo de crescentes iniquidades, o justo vive pela fé. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo em que predominava o egoísmo. Nos dias de juízes, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesma. O amor não é egoísta. Amém? Então tá aqui, fidelidade e altruísmo. Glória a Deus, né? O livro de Ruth nos traz um bom, né, uma boa porta, falando que nem tudo eram trevas, que havia remanescentes, né, fiéis, que temia Deus e foi usado por ele para cumprir o seu propósito. E como também altruísmo, que predominava o egoísmo, nos dias de juízes, a maioria vivia segundo os seus propósitos, os padrões e interesses. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista, ou seja, andaram na contramão, né? E sogra e nora não pensavam em si mesma. O amor não é egoísta. Então, Noemi e Ruth amavam uma com a outra. Ninguém tinha os seus interesses, né, primeiramente. Cada uma pensando uma na outra. E Noemi pensou tanto em Ruth que falou: Ruth, volta para sua terra, volta para sua casa, lá você vai ter feliz, lá você vai ter, seus filhos, vai ter família, né? Porque na época a mulher que não tinha marido, que não tinha filho homem, estava completamente destruída. Amém? Glória a Deus.
E Ruth era permaneceu fiel ao Senhor, né? E falou assim, ó, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então ela teve uma escolha e ela escolheu servir a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 13, já para me encerrar a minha participação, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 5. Glória a Deus. Não se porta com indecência, que é o amor, né? Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Olha o versículo número 6. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Oh, glória a Deus. Por isso que Ruth e Noemi foram duas mulheres muito abençoadas por Deus. E Ruth, meus irmãos, né, ela agiu como uma serva de Deus. E ela não conhecia. Quem fez ela conhecer? Noemi. Amém? Meus irmãos, seja um canal de Deus, seja um canal de bênção na vida de alguém. Fale de Deus, pronuncie as coisas que Deus fez. Amém? E Deus ele vai honrar conforme a tua fé. Resumo do tópico 3. O centro de Judá, o amor e a redenção, e a fidelidade e o altruísmo são temas que se destacam ao longo deste livro. Amém? Os irmãos ficam com essa pré-aula. Me ajude, meus irmãos. Compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Deixe aqui os seus comentários o que eu devo melhorar, o que eu devo melhorar ainda mais, para que você venha estar mais entendendo, né, aquilo que eu falo, amém? A próxima aula, vamos estar falando a lição de número 3 sobre Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, muito obrigado, e sábado ou domingo temos mais um vídeo aqui no canal Atos 2. Deus abençoe a todos.